Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h13 e agora vamos para uma reportagem da Sêmia Mauad que vai trazer para a gente informações sobre municípios de Mato Grosso que estão novamente trazendo medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19. As cidades são Tangará da Serra, Nova Bandeirantes e também Jangada. Em Tangará, por exemplo, a quarentena se tornou obrigatória pelas próximas 2 semanas. No decreto, a Prefeitura destaca que a medida pode ser prorrogada, dependendo do número de casos. Atividades e serviços podem continuar a ser prestados normalmente, desde que sejam seguidas as normas de biossegurança. Se houve desrespeito à regra, a pessoa pode ser multada em R$ 500 e a multa é de R$ 10 mil para as empresas. Em Nova Bandeirantes, houve a proibição de eventos de qualquer natureza no município, o que inclui show, música ao vivo, festas de casamento, festas de aniversário. Até mesmo as competições esportivas ficam suspensas. A Prefeitura de Jangada também soltou um decreto que estipula novas medidas de enfrentamento à pandemia. Além do isolamento social das pessoas infectadas, o município determinou que a população evite circular pela cidade. O toque de recolher foi estipulado das 10 da noite até as 5 horas da manhã, exceção para quem é prestador de serviços que tem liberação para funcionamento no horário máximo permitido. Mato Grosso conta com mais de 586 mil casos registrados de Covid-19. Já são 14.158 mortes causadas pela doença. E nessa última quarta-feira, 3.500 novos casos do novo coronavírus foram notificados em todo o estado. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Olavo, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, então, Sêmia. Bom, então, alguns municípios tomando algumas medidas, né, para tentar aí conter a disseminação. E vou dizer até algo que vi fora daqui de Mato Grosso, tá? E não vi nenhum tipo de constrangimento. Por exemplo, eu viajei e onde eu estava, eu precisei apresentar o meu passaporte de vacina. Se eu não apresentasse o passaporte de vacina, né, ou seja, a comprovação dos imunizantes, eu não poderia me hospedar. Dubai é assim. Emirados Árabes. Nossa, eu queria saber que jatinho eu tenho, porque você já falou que eu fui para o Caribe, agora você já me mandou Miami. lá para os Emirados Árabes, estou com medo de onde ele vai me mandar ainda hoje, viu? Miami. Mas diga lá, Kleber Lima. Seguinte, Tudo. gente, o passaporte de vacina, a gente ainda está discutindo isso na Assembleia, né? Primeira votação, pode proibir, ainda vai passar pela segunda votação e diante dos números pode ter uma mudança lá de comportamento. Mas vamos nos ater então em relação aos municípios que estão novamente trazendo aí restrições, são importantes. Você acredita, Daniel, que é o caminho nesse momento? Ótimo exemplo por parte desses prefeitos, desses gestores, porque o crescimento de casos está sendo vertiginoso aí no começo de janeiro, nós já estamos no dia 20 também já, indo para o final do mês, e é uma situação geral aqui em Mato Grosso. A ocupação de UTIs também chegou num nível preocupante, mais de 70%, e você esteve fora, mas, por exemplo, no final dessa semana passada, Luciana, houve 3 shows grandes aqui só em Cuiabá, né? E um deles, inclusive, a cantora Joelma, ex-Calypso, provavelmente deve ter se contaminado aqui, porque na quarta-feira ela confirmou nas redes sociais que estava infectada com Covid, 3 dias depois de ter feito o show aqui em Cuiabá, numa casa super lotada, uma casa de shows aqui na cidade. E não dá para entender que a situação está normal, né? Que nós voltamos ao normal e pensar um pouquinho mais antes de se aglomerar, né? Principalmente nessas festas, nesses shows grandes que têm insistido em acontecer aqui na cidade. É isso aí, olha, eu tenho um certo pavor ainda em aglomeração. Eu viajei, confesso que teve aeroporto que eu não tive coragem de tomar nenhum cafezinho, viu? Não queria tirar minha máscara de jeito nenhum. E eu fico pensando como muitas pessoas ainda têm coragem, querem essa aglomeração. A gente sabe que a economia não pode parar. Eu nunca fui a favor do fecha tudo. Sabemos o quanto o nosso país precisa, Kleber Lima, continuar atuando, trabalhando, mas por isso que eu defendo aqui, gente, tanto a vacina quanto todo o protocolo de biossegurança e também de responsabilidade, Kleber Lima.
A gente precisa fazer sempre essa reflexão. É claro que todo mundo tem vontade de abraçar o seu amigo, o seu familiar, de beijar. A gente conseguiu viver isso por um momento, mas agora veio uma nova onda e aí a gente não pode virar as costas, não pode deixar de olhar para cima. Exatamente. A minha opinião aqui sempre foi clara, reta, transparente. Para mim, vacina tinha que ser obrigatória, impositiva. Não acredito em direito e liberdade individual em prejuízo dos direitos e das liberdades coletivas, da segurança das pessoas. Acho que o povo, o coletivo, o nós é mais importante do que o eu, nesse momento, né? Minha opinião. Queria falar de política um pouquinho também. O prefeito Emanuel Pinheiro decretou uma norma aí que quem do seu staff quiser ser candidato nas eleições desse ano tem que deixar o cargo até 31 de janeiro. Ou seja, poucos dias. Hoje é dia 20, 11 dias. Pelo menos 3 nomes, né? Um deles é o Vander Lúcio. Um deles é o Vander Lúcio, Mas quem for, aí tem gente que já está querendo recuar, né? Mas quem for, não interessa quem, tem que sair até 31 de janeiro. Não saiu até 31 de janeiro, não é mais candidato. Mas não deve ter debandado, então, Daniel só disse 3 nomes, talvez? É um dado curioso, mais uma semelhança entre o Emanuel Pinheiro e o Mauro Mendes, né? Não são capazes de produzir quadros eleitorais. O Emanuel Pinheiro está no 2º mandato, né? E não é capaz de produzir, entre os seus secretários, quadros com densidade para disputar as eleições. É um dado importante para ser levado em conta, né? E o governador Mauro Mendes a mesma coisa. Do Mauro, tinha 3 pré-candidatos a deputado. O Gilberto, Saúde, que mantém, o Beto 2A1 da Cultura, que mantém, e o Alan Porto, que dizia que não era, mas agora anunciou que não é mais. Não, mas tem o Silvano Amaral, não, pois é, mas que deve ir, né? Esses não são do Mauro, esses são do MDB. O Silvano já era deputado e seria candidato independente do governo, e o Newton Borgato, da FACMAT, né, da Ciência e Tecnologia, também é do PSD, foi prefeito no interior, seria candidato independente do governo. Um outro nome, que é o Juliano Jorge, da Metamate, irmão do deputado Romualdo Júnior, também desistiu. Então, ou seja, governos exitosos até, claro que no caso de Cuiabá teve essa crise envolvendo a saúde, o afastamento do prefeito, mas e nas outras áreas, né? Até antes da crise na saúde, a administração do Emanuel Pinheiro era muito bem avaliada, na área de serviços urbanos, na área de obras, na área de infraestrutura, né? Mas não foi capaz de produzir quadros. O Estopa, por exemplo, que era um nome muito bem avaliado, cogitado, não fala em ser candidato. Né? E Alan Porto, você disse, a gente pode entender que o fato dele recuar foram todos os desgastes em relação à educação, aquela questão do reordenamento, Daniel, que não caiu nada bem. Será que isso foi o fato que fez com que o secretário desistisse desse projeto? Foi um dos fatores fundamentais. Houve um desgaste entre ele e a Assembleia Legislativa também, em relação à convocação ou não, dele comparecer lá para prestar esclarecimentos, mas de fato o grupo político do governador, agora falando da política estadual, não conseguiu fazer ou produzir grandes nomes para isso, né? E especificamente do DEM também, né? É um partido que continua aí meio sem rumo, desorganizado, muito grande, com muitos caciques, mas sem um controle central, sem um sentido, um rumo próprio, né? Agora, Kleber, você fez aí um paralelo, né, entre o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, e o governador Mauro Mendes. Só que tem um dado aí que a gente não pode deixar de lado, né? São situações diferentes. Por que eu pergunto isso? Nós sabemos o número de investigações, de operações que enfraqueceram a imagem do prefeito. E os secretários não acabam sendo embarcados por essa imagem? Eu fiz essa ressalva, né, porque também tem mais na prefeitura do que saúde. E tem outras áreas que têm performances diferentes. E até antes, é claro que, objetivamente, sim, a crise na saúde acaba afetando a imagem e o desempenho da gestão como um todo. Não tem como. Mas áreas que eram muito bem avaliadas antes, como infraestrutura, serviços urbanos, né, não produziam quadros. Você não via esses nomes em evidência, independente da crise na saúde.
Na verdade, assim, no MDB em Cuiabá, um nome que está em evidência com possibilidade real de disputar uma eleição com êxito é o do presidente da Câmara, do Juca do Guaraná. Tirou ele, o MDB de Cuiabá. Tem a deputada Janaína, vai. Você fala, mas ela é mais de Cuiabá hoje do que de Juara. Mas ela não é um nome de Cuiabá. A deputada Janaína é um nome estadualizado, né? Exato. Quem mais? Fala aí alguém mais. O MDB que eu estou pegando porque é o partido do prefeito. Pega o DEM ainda, que ainda é DEM. Aí você tem o próprio Júlio Campos, ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, ex-prefeito de Vargas da Grande, figura importante do partido, já está dizendo que admitido ser candidato por outro partido. Aí a gente volta naquele debate que a gente já fez, que é a falta de investimento político mesmo do governador no partido dele. No caso do MDB, o Emanuel Pinheiro é mais político, mas ele não tem o comando do partido. E o MDB em Mato Grosso, há tempos deixou de ser um partido de Cuiabá, um partido mais estadualizado, né? Mais interiorano, né? Então você tem hoje como liderança, além do Carlos Bezerra, o Juarez Costa, que é de Sinop, né? Que é do Nortão, o Silvano, que é de Sinop, a Janaína, que tem base no estado inteiro, é mais no interior. Então, na capital, esses grandes partidos estão a dever. Exato. Bom, você citou a deputada Janaína, ontem ela também foi um fato curioso, ela fez nas redes sociais dela uma enquete sobre a intenção de voto para a presidência da República e colocou alguns cenários, né? Entre os eleitores ou os seguidores dela, o Bolsonaro venceu todos os cenários ali, com o Lula, com o Moro, vencendo o Moro, inclusive no segundo turno, mas algumas pessoas fizeram uma crítica, já que ela é do MDB e a mulher, por que ela não colocou a senadora Simone Tebet como uma das pretensas candidatas ali? Pelo menos eu não sei qual foi o problema, ou se ela considerou só os principais candidatos, né? Mas ficou só em cima realmente de Moro, Lula e Bolsonaro. Tá certo. Bom, não é uma surpresa para Mato Grosso, já falamos sobre isso, né? A preferência do Estado pelo presidente da República. E, gente, olha, uma notícia triste agora. Acabou o programa. Não dá tempo de mais nada, viu? Olha, muito obrigada pela sua audiência. Muitas mensagens estão aqui. Infelizmente, separei muitas, mas não deu tempo de ler todas. Mas amanhã prometo que vou ler mais, viu, gente? Espero vocês amanhã, 6 horas em ponto.